Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que um gato de rua te segue até em casa e também se eles podem chamar alguns amiguinhos junto com ele. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, é muito comum os gateiros se depararem com um gato de rua ali, né? Ficar todo derretido. Às vezes a gente até acha fofinho, mas muitas das vezes, na verdade, a gente fica muito triste, né? Porque a gente não pode adotar todos os gatos que a gente encontra na rua. Então, a gente acha fofo no momento, a gente dá um carinho, a gente pode ajudar ainda dando um alimento ou algo do tipo se a gente tiver, né? Eu sempre gosto de recomendar isso para vocês que moram em algum local onde tem muito gato, né, que você já sabe que tem muito gato de rua, assim, que você pode encontrar, que você ande com aquele, sabe aqueles saquinhos de chup-chup? Você coloca uma raçãozinha baratinha ali e anda com um saquinho desse na mochila. Caso você encontre um, você tem algum alimento ali para dar para ele, para melhorar o diazinho dele, né? Mas na maioria das vezes, então, é algo um pouco triste, né? Mas esse gato, ele também pode acabar te seguindo até a sua casa, piorando muito as coisas, né? Porque se te segue até a porta da sua casa, para você entrar na sua casa e fechar a porta e deixar ele lá fora, parte o nosso coração, né? Mas infelizmente é um comportamento até comum dos gatos. Outra coisa muito comum, né, é esse gato ele chegar até ali a porta da sua casa. Às vezes você não coloca ele para dentro, você não pode adotar nem nada do tipo, mas você ainda cuida dele. Você entra, pega uma raçãozinha dos gatos que você já tem, pega a aguinha, né, coloca lá para ele comer e tudo, e quando você vê, tem mais gatos lá. Não é só mais ele. E você fica, nossa, ele chamou os amigos dele, né? Então no vídeo de hoje eu vou te explicar esses dois comportamentos aí. A gente costuma falar, né, que quando o gato ele segue a gente traz ele para dentro da nossa casa, que basicamente o gato nos adotou. Isso é muito comum dos gatos, né? O gato que adota a gente, não a gente que adota o gato, tá? Então vamos lá. Quais as principais causas, primeiro, então, que leva o gato a te seguir até a sua casa? Número 1, ele é de rua e não selvagem. Isso aqui é muito importante que você entenda a diferença, porque vai implicar no seu raciocínio se você deve ou não adotar ele, se é melhor você adotar ou não ele. Esse aqui é um assunto muito polêmico, mas que demanda um certo raciocínio. Você precisa analisar os prós e contras, que é o seguinte: geralmente quando um gato ele te segue até a sua casa, você tá andando na rua, aquele gato te vê, ele começa a miar, ele esfrega na sua perna e ele te segue até a sua casa. Esse gato não é um gato selvagem, ele é um gato de rua. Qual que é a diferença? Do termo em inglês, né, a gente chama de feral e strays, que são as diferenças, né? O gato feral, que é o feral, né, o selvagem, ele é um gato que nasceu na rua, morou na rua, nunca teve contato com o ser humano, ele não sabe que o ser humano pode fazer bem para ele, então ele é um gato literalmente selvagem. Ele é aquele gato que você raramente vai ver durante o dia na rua. Durante o dia ele vai estar escondido, ele só vai sair de madrugada. Geralmente os gatos selvagens e ferais, eles são assim. Eles não querem contato com o ser humano, porque eles realmente ainda são ferais. Agora, um gato de rua, muitas das vezes, ele é um gato que nasceu, mas enquanto filhotinho, mesmo morando na rua, ele pode ter tido contato com o ser humano, algum ano ia lá, alimentava a mãe dele, fazia carinho nele, depois começou a dar comidinha para ele. Mas ele nunca foi adotado, ou é um gato que foi abandonado na rua, mas já teve contato prévio com o ser humano. Então esses gatos, eles já sabem que o ser humano faz bem, que o ser humano pode fornecer coisas boas para ele. Então esse gato, quando ele te vê na rua, ele olha para você e fala, opa, deixa eu ir lá tentar. Aí ele vai lá, mas mais pra frente eu vou explicar uma coisinha especificamente sobre por que eles te escolhem especificamente, tá bom? Mas eles já teve essa experiência gostosa com o ser humano. Então é por isso que eles te seguem até a sua casa, porque ele não é feral, tá bom? Ele é um gato de rua. Número 2, ele está com fome, né? Então todos esses outros motivos que eu vou listar aqui pra frente vão ter como base essa questão do gato, ele ser um gato de rua e ter tido, né, uma experiência prévia com o ser humano. Então ele tá com fome, gato de rua passa fome, tá bom? Apesar dele poder caçar, dele pegar alguns insetos, poder pegar algum rato ou algo do tipo, ou poder pegar comida do lixo, né? Mas os gatos de rua, geralmente, eles passam fome. Por quê? Porque eles não sabem caçar direito. Um gato feral e selvagem, ele sabe caçar. Ele nunca teve comida fácil ali, ninguém nunca deu uma comida para ele ali, toma aqui de bandeja. Então ele já cresceu aprendendo a caçar, então ele é um caçador nato, profissional.
Um gato de rua que já teve contato prévio com o ser humano, ele pode ter tido uma vida fácil, alguma fase da vida dele. E se essa fase que ele teve a vida fácil foi a fase onde ele deveria ter aprendido a caçar, ele não vai saber caçar. Então na rua ele vai passar muita fome. Ele vai ser aquele gato que não vai conseguir pegar ali um rato ou algo do tipo, um passarinho. A grande maioria dos alimentos dele serão provenientes do lixo. Então ele vai passar fome. Então quando ele te vê ali, às vezes ele já fez uma associação, ele já sabe que o ser humano pode dar algum alimento para ele, então ele vai até você, ele te segue na esperança de que ele ganhe algum tipo de alimento, tá? Número 3, ele gosta da sua casa. Então isso aqui é especialmente para aqueles gatos que às vezes ele tem um tutor, né? Ele tem uma casa, mas ele tem acesso à rua. Aí, às vezes, ele vai na casa do vizinho, né? Não sei se algum de vocês estão assistindo esse vídeo aqui já teve esse tipo de experiência. Tem até alguns vídeos no Instagram interessantes sobre isso, né? Que é o gato do vizinho indo até a sua casa. Tem um bem interessante que eu já vi, que eu até dei bastante risada, que é uma pessoa que ela alimentava sempre esse gatinho ali, né? Ela achava que esse gatinho era de rua, então ela sempre ficava colocando comida. Mas depois ela descobriu que esse gatinho tinha uma casa, então ele ficava comendo na casa dele. E também comia dessa outra pessoa que dava alimento para ele. Então os gatos eles podem fazer isso. Ele tem uma casa, ele tem um abrigo, ele tem um local primário dele ali, né? Mas ele gosta da sua casa, por motivos independentes dele. Porque ele gosta, às vezes ele gosta de algum local específico, às vezes você dá um carinho diferente para ele, às vezes tem algum estímulo diferente ali, né? Então ele simplesmente gosta da sua casa e ele vai até a sua casa por esses motivos óbvios, próprios na verdade dele, tá? Número 4, ele te vê como amigo. Então é aqui que eu falei que eu ia te explicar por que seu gato ele escolhe especificamente você. Não é nada comprovado, tá? Não existe um estudo sobre isso nem nada do tipo. É apenas uma misticidade que existe sobre os gatos e que muitos de vocês podem compartilhar e acreditar nisso. Eu particularmente acredito por experiências próprias, né? Mas os gatos, eles têm um certo sexto sentido onde eles sabem, eles conseguem basicamente sentir a energia da pessoa. Você não vai ver um gato geralmente de rua seguindo uma pessoa que odeia gatos, seguindo uma pessoa que odeia animal, que não toca em animal, que tem pavor de animal. Não, essas pessoas, esses gatos geralmente vão seguir pessoas que amam os animais, que cuidam dos animais, que não pode ver um animal de rua que parte o coração dela. E isso é muito complicado, porque geralmente as pessoas que os gatos seguem, então, são aquelas pessoas que mais se preocupam, que mais sofrem ao ver um animal na rua. Mas eles sentem isso, eles sabem que você gosta dos animais, que você não vai fazer mal para ele, que você pode oferecer algo de bom, ele consegue sentir sua energia positiva, tá? Então é por isso que você que está assistindo aqui meu vídeo, provavelmente você é um gateiro e gateiro nata, que ama os gatos e ama os animais no geral, que gostaria de ajudar todos os animais do mundo se pudesse. É por isso que que o gato de rua te segue, porque ele sente que você é esse tipo de pessoa, tá bom? Número 5, ele está ferido. Então o gato, pessoal, ele pode ter dois comportamentos quando ele está ferido. Ele pode se esconder, se isolar, né? Por conta do instinto que ele tem ali, de, ninguém pode me ver machucado porque eu posso ser predado, né? Eu posso morrer, então eu tenho que me isolar e me esconder até ver se eu vou melhorar ou não. Mas esse geralmente vai ser um instinto mais presente ali 100% no gato feral, né? Agora, um gato de rua que já teve contato prévio com o ser humano, sabe que o ser humano pode oferecer coisas positivas para ele, que vão aliviar essa ferida dele no sentido de dor, de estresse e tudo mais, ele pode te procurar porque ele está se sentindo doente, porque ele está sentindo alguma dor, porque ele está ferido, né? E você pode juntar essas duas coisas, como ele está ferido e como ele te escolhe, como ele sente a sua energia positiva. Eu já tive uma experiência assim, né? Lá na rua da minha mãe, né? Onde meus pais moram, não é tão comum. Tem gato lá, tá? É uma área um pouco mais isolada assim da cidade, mas não é um local que tenha uma colônia de gatos. Uma vez ou outra aparece um gato que fica lá morando na rua, tá? E dessa vez tinha aparecido o Caramelo. Eu até fiz aqui no canal muito antigo mesmo, tá? Muito antigo, eu até fiz um vídeo falando do Caramelo, né? De uma vaquinha que a gente fez para fazer a cirurgia dele de amputação, né? Contei o caso dele, muito antigo mesmo.
Infelizmente ele já faleceu, tá, pessoal? Mas esse caramelo, ele chegou até minha rua e ele ficava em frente à minha casa. Então, ou seja, ele já sentiu que ali morava os meus pais que amam gatos, né? Então, ele basicamente já escolheu a casa ali dos meus pais para ficar, né? Então, ele ficava ali e minha mãe, né, como uma grande gateira, alimentava o caramelo. O caramelo foi ficando ali, né, em frente à minha casa, sabia que minha mãe alimentava ele, foi criando esse grande vínculo. Um certo dia, o caramelo sumiu, ninguém sabia do caramelo, ficou 2, 3 semanas sem ver o caramelo, e depois de 2, 3 semanas ele voltou, mas ele voltou com a pata toda necrosada, ele estava muito ferido. Ou seja, provavelmente ele foi até muito longe, ele brigou, ele fez algo do tipo, necrosou a pata dele, ele conseguiu achar o caminho até a casa dele, que era lá na casa dos meus pais, para conseguir pedir ajuda, tá? Então o gato ele também pode ter esse comportamento quando ele está ferido, tá? E número 6, ele busca abrigo. Então é um gato que já teve convívio com o ser humano, já sabe que o ser humano ele tem essa possibilidade de ser o pilar territorial dele, que vai fornecer grande segurança para ele, tá? Então ele vai te seguir até sua casa, porque ele sabe que você pode fornecer esse abrigo que ele tanto precisa. Na rua, ele está inseguro, ele está com fome, ele fica estressado, ansioso, ele não sabe se ele vai comer, ele não sabe se ele vai dar de cara com um cachorro ou com outro animal que pode acabar matando ele. Ele está constantemente com esse sentimento ruim dentro dele. Agora, quando ele te vê, ele vê uma possibilidade de tudo isso amenizar e sumir. Dele entrar na sua casa e ele poder relaxar, saber que está tudo seguro e tudo tranquilo, tá? Então ele pode te seguir nesse sentido aí também, tá? Então os gatos, eles podem chamar outros gatos até a sua casa? Sim e não. Não é que ele não chama no sentido literal da palavra, tá? De ir lá, opa, chega aqui que aqui tem comida, aqui tem tudo, aqui tá ótimo. Não. O que pode acontecer, tá? O gato que ele te seguiu, ele pode estar convivendo em alguma colônia. Então ele estava na colônia, mas aquele dia ele estava, por exemplo, ele estava procurando comida ali sozinho, ele deu de cara com você e falou, opa, vou seguir essa pessoa, ela pode me oferecer coisas boas. Aí ela te segue. Aí você não entra com esse gato para dentro da sua casa e tudo mais, mas, mesmo se você entrasse, tá? Mas, aí você começa a alimentar ele ali na rua e tudo mais. Mas esse gato, ele tinha uma colônia. E para vocês que não sabem, uma colônia de gatos são gatos que criaram vínculos muito fortes. Eles são literalmente uma família. Eles ficam se esfregando ali, trocando grandes cheiros e feromônios ali, formando o cheiro da comunidade, que a gente chama o cheiro da colônia. Então quando esse gato ele some por um tempo, por exemplo, não volta, esses outros gatos, por ter um olfato muito aguçado, eles conseguem localizar esse gato. Ou esse gato volta para a colônia, tá? E depois ele sai andando para comer de novo, porque ele sabe, ele voltou para a colônia, mas ele sabe, opa, vou lá de novo, porque ela me deu comida, então ela pode me dar de novo. Nisso que ele vai, os outros podem acabar seguindo ele também, tá? Então geralmente é isso que vai acabar acontecendo aí. E como ajudar esse gato? Como ajudar no sentido então de, Thiago, não posso adotar esse gato, o que eu posso fazer para ele, tá? Então assim, primeira coisa, pessoal, que é interessante você fazer, óbvio que se você der de cara com esse gato assim, você já vai saber se ele é um gato que ele pode ter um tutor já e ele acabou fugindo, né? Ou se ele é um gato realmente de rua. Se você suspeitar que ele é um gato que ele tem algum tipo de tutor, né? É interessante que você leve ele no veterinário, por exemplo, né? Ver se ele é chipado, que é muito raro. Então, assim, não é muito produtivo isso, mas você levar no veterinário é uma boa escolha para você avaliar a saúde dele, né? Você pode cuidar nele na rua. Às vezes você não tem condição de trazer ele para dentro de casa, mas uma consulta ali no veterinário, só para avaliar a saúde física geral dele, né? Dar uma cuidada primária ali, depois voltar com ele para sua rua, mas você cuidar dele na rua, já é uma boa opção, tá? Mas você buscar entender se esse gato ele tem algum dono ou não, se alguma pessoa ali da rua tem gato, acabou perdendo gato, alguma pessoa da região, enfim, é interessante você fazer essa busca primária aí só para você tentar ajudar, né? Às vezes a pessoa perdeu, não sabe que ele tá lá, e você pode ajudar nesse sentido, tá? Mais pra frente eu vou falar a questão prática mesmo de como ajudar ele, de cuidar dele da rua e tudo mais, então não vou me prolongar aqui nesse tópico específico. Então, como adotar um gato de rua, tá? Então assim, não é simples como você imagina, eu vou pegar esse gato e vou trazer para dentro de casa ali, só isso. Não é bem assim, tá?
Primeira coisa, ganha a confiança dele. Então assim, o seu gato, esse gato ele te seguiu até a sua casa, mas às vezes ele te seguiu, mas ele não tinha tanta interação com você, né? Ele te seguiu, mas ele não permitia, ele ainda era um pouco arredio, se você chegasse muito rápido assim com a mão fazer carinho, ele ainda podia assustar, né? Então você ainda precisava ganhar a confiança dele. Ele não é um gato que você simplesmente, ele te seguiu, então deixa eu pegar e colocar pra dentro de casa. Não, você não vai fazer isso. Ganha a confiança dele primeiro, alimenta ele, né? Mas o principal que vai fazer você não levar esse gato para dentro da sua casa, primeiramente, a não ser que você faça uma quarentena dele, isole ele dos seus outros gatos, é porque esse gato ele pode estar doente. E você não quer trazer uma doença para os seus gatos que já moram na sua casa, né? Então, se você não tiver um lugar separado para colocar esse gato até você levar ele no veterinário, deixe ele na rua, cuide dele na rua até você levar ele no veterinário, fez o check-up, fez os exames, não tem nada, não tem nenhuma doença infecciosa, uma suspeita de algo, aí você pode introduzir ele na sua casa, tá? Mas isso, depois de ganhar a confiança dele, depois que ele permite a sua interação, o seu contato, que ele permite que você leve ele para dentro da sua casa e também depois de descartar problemas de saúde que podem ser infecciosos, tá bom? E eu posso adotar um gato selvagem? Aqui é esse que é o tema que eu falei que é um pouco polêmico, né? Porque eu já te expliquei, né, a diferença de um gato selvagem e de um gato de rua. Então o gato selvagem, pessoal, geralmente ele pode acabar vivendo em colônias, tá? Mas ele também pode viver sozinho. É um gato que não teve contato com o ser humano. É um gato que viveu a vida toda na rua. Ele não sabe o que é o ser humano, ele não sabe o que é uma casa. Ele nunca pisou dentro de uma casa. Então imagina quão ruim é para pegar um gato desse selvagem e jogar dentro de um apartamento. Esse gato ele pode morrer de estresse, no sentido de ter alguma doença oriunda desse estresse, ficar obstruído. Eu já vi gato de rua, quando eu fazia um estágio, né, tinha o Garu, é um gatinho que foi para a clínica, ele estava com carcinoma de células escamosas, ele foi resgataram ele, né, levaram ele para a clínica, ele foi para lá com esse diagnóstico que já é bem desfavorável de carcinoma de células escamosas, que é um câncer bastante invasivo, pode fazer bastante metástase e tudo mais. Mas ele morreu de obstrução. Olha só. Ele obstruiu de tão estressado que ele estava, que ele era um gato selvagem, pegou ele e colocou dentro de uma baia, e ele não urinava de forma alguma. Não urinava de forma alguma. Então o estresse ele tem esse papel patológico muito grande nos gatos. Então você trazer um gato selvagem assim para dentro de casa aleatoriamente pode acabar fazendo muito mal para ele. Às vezes é isso que eu falei que é polêmico, às vezes você tem que raciocinar os prós e contras. Beleza, esse gato ele corre perigo na rua. Mas às vezes a vida dele vai ser mais, por mais que ele corra mais perigo, vai ser mais proveitosa, mais feliz, mais prazerosa para ele na rua, do que se eu trazer ele para dentro de casa. Porque se eu trazer ele para dentro de casa, a vida dele vai ser 100% sofrimento. Ele nunca pisou em uma casa. Imagina um gato que viveu 5 anos na rua, nunca teve contato com o ser humano, nunca teve contato com o apartamento, nunca teve contato com nada. Você pega esse gato e prende ele dentro do apartamento. Ele vai ficar extremamente estressado, ele não confia em você, talvez ele nunca vá confiar, ele vai ser um gato medroso, um gato potencialmente agressivo, ele vai ter diversos problemas comportamentais, porque ele viveu 5 anos na rua. Até ele acostumar a usar a caixa de areia, ele é um gato que viveu 5 anos com estímulos máximos da rua, agora ele está dentro de uma casa, com pouco enriquecimento ambiental, ele vai ficar maluco. Então é você pesar esses prós e contras, ou no mínimo, trabalhar em cima da relação de vocês antes de trazer esse gato para dentro de casa. Não simplesmente pegar ele, capturar ele, né, porque nem vai deixar você pegar se ele for selvagem, e trazer para dentro de casa, isso não pode, tá? Mas, você analisou bem o caso, viu, opa, esse gato, eu acho que se eu trazer ele para dentro da minha casa, ele vai ter uma vida melhor. Ele vai conseguir se adaptar bem, ele tem a chance de se adaptar, né? Eu posso melhorar a vida dele. Como que você faz isso? Como que você traz esse gato para dentro de casa? Primeiro, alimente ele diariamente. Como eu disse, você não vai lá prender esse gato e trazer para dentro da sua casa. Você tem que ganhar a confiança dele primeiramente. Como que você faz isso? Alimentando. Então é um gato que nunca teve contato com o ser humano. Mas se você vai lá, num local que você sabe que ele fica, mesmo que ele não esteja lá, coloca uma comida e sai. E você vai fazendo isso todos os dias, até ele começar a fazer uma associação positiva e falar, opa, ele me alimenta.
Então eu posso começar a confiar nele, mas esse processo ele pode ser muito longo, demorar meses, tá? Meses assim, para ele deixar você chegar perto. Para encostar, então, nem se fala. Mas você vai fazendo isso de forma muito gradualmente, com paciência, tá? Mas como eu disse, por exemplo, não é porque você às vezes você avaliou que não é interessante trazer esse gato para dentro de casa porque pode fazer mais mal para ele, que você não pode cuidar dele. Mais para frente eu vou dar algumas dicas nesse sentido aqui, tá? Mas alimentar diariamente é o primeiro passo para você começar a ganhar a confiança desse gato. Número 2, enriqueça o ambiente. Então, a partir do momento, como que eu sei então, Thiago, que esse gato selvagem, na hora que eu comecei a alimentar ele, que momento que eu posso trazer ele para dentro de casa? Você nunca vai pegar um gato contra a vontade dele e botar na sua casa. Você vai trazer ele para dentro da sua casa quando ele demonstrar interesse em entrar na sua casa. Então, você pode ter começado a alimentar esse gato lá longe, mas ele já começou a associar tão positivamente as coisas a você que ele já fica lá na porta da sua casa te esperando agora para você dar uma comida para ele. Aí quando você abre a porta, você vê que ele tem interesse em entrar na sua casa. Nesse momento você pode deixar ele entrar, caso você tenha essa vontade de adotar ele ali, tá? Entrou na sua casa, o que é importante ter? Enriquecimento ambiental. Lembra que esse gato viveu anos e anos na rua com os estímulos máximos, com os maiores estímulos que um gato pode ter. Aí você vai trazer para dentro de casa, ele precisa ter o mínimo de estímulo possível. O mínimo não, né? O máximo que você puder dar para ele ali. Porque ele acostumou com tanto estímulo, ele não vai ter nenhum ali, ele vai ficar doente, tá? Então precisa investir em enriquecimento ambiental nesse caso, tá? Número 3, compre a areia certa. Então aqui os 3 pilares que eu falo de areia: parecer com uma areia da natureza, ter um bom controle de odor e formar bons torrões é imprescindível. Você vai pegar um gato que só viveu na rua, que só fez xixi e cocô numa areia fofinha ali da natureza e trazer ele e colocar ele para fazer xixi e cocô numa areia de sílica, dura, onde ele traz desconforto na patinha dele, ele não vai querer urinar ali. Então você precisa comprar essa areia o mais parecido possível com a da natureza, para que essa transição dele, que antes fazia xixi em qualquer lugar, para agora fazer na caixa de areia, seja a mais pacífica e a mais tranquila possível, tá? Então isso também é de extrema importância. Número 4, faça um abrigo na rua. Então isso aqui já é uma dica para aqueles que, Thiago, avaliei, não é um gato que assim, quase é impossível, tá? Ele precisa viver na rua, é o melhor para ele. Se eu trazer para dentro de casa não vai ser legal para ele, tá? Ele vai ser um gato infeliz, estressado e eu não quero isso para ele. Como eu posso ajudar ele na rua? Faça um abrigo. Tem umas casinhas de madeira e tudo mais, né, que você pode fazer e colocar em algum local da sua rua aí, para pelo menos fornecer um local pro seu gato, numa noite fria ele dormir ali, onde quando estiver chovendo ele ter algum abrigo, né, e você vai deixando comidinha ali perto, para ele começar a associar positivamente aquele abrigo, né. É importante que, dependendo do bairro onde você mora, que você converse com os vizinhos e explique o porquê você está fazendo isso, porque alguns vizinhos, infelizmente, pode ser sem noção, acabar indo lá, tirar aquilo, arrumar uma briga danada, né. Importante que você converse com os vizinhos também para avisar eles que você está cuidando daquele gato, que você colocou aquilo com esse intuito e tudo mais, para eles entenderem, pelo menos buscar entender, tá bom? Então, colocar esse abrigo pode ser interessante nesses gatos que você não tem, que você avaliou que não é interessante trazer para dentro de casa. E informe-se sobre programas TNR. O que é um programa TNR? Basicamente, a sigla em inglês, né? É Trap, Neuter, Return. Ou seja, trap de prender, né? Neuter de neutralizar no sentido de castrar esse gato, e return de retornar. Ou seja, você pega um gato de rua selvagem, prende ele, leva para o veterinário, castra, volta com ele para o mesmo lugar de onde tirou. Ou seja, você basicamente só castrou esse gato e voltou com ele para onde ele morava. Para que isso? Diminuir brigas, diminuir problemas de saúde, diminuir agressividade, enfim, melhorar a vida desse gato. Promover uma maior longevidade para ele. Porque diminui briga, você diminui doenças contagiosas, você diminui morte por infecções e tudo mais, oriundos de lesões da briga e tudo mais. Você diminui um gato que antes morava ali, tinha comida, de sair procurando uma fêmea para longe e acabar caindo em um local onde tem alguma pessoa que maltrata gato, que pode acabar envenenando ele. Enfim, você melhora a vida daquele gato no geral. Não é um programa tão comum no Brasil assim, mas você pode se orientar e buscar saber sobre pessoas na sociedade que fazem esse trabalho voluntariado, né?
de ajudar, de arrecadar algum fundo ou algo do tipo para castrar animais de rua e tudo mais. Sempre tem essas ONGs, essas pessoas que trabalham nesse sentido. Então busque informação sobre isso, que você pode ajudar esse gato aí nesse sentido também, tá? Por último aqui, significado espiritual do seu gato te seguir até a sua casa. Óbvio, também não é algo comprovado, tá? É uma misticidade, mas que eu também acredito, muitas pessoas acreditam, enfim, né? Vai da particularidade de cada um. Tem muitas pessoas... Gato, ele já foi, assim, né, associado a diversas coisas no mundo inteiro, né? Lá no Egito, o gato ele era associado à proteção, né? Então o gato ele é visto ainda como um deus lá, basicamente, né? Mas em outras culturas, por exemplo, o gato preto era associado a azar, má sorte e tudo mais. Mas o que a gente tem é que quando um gato ele te escolhe nesse sentido, ele te vê na rua, ele te segue até sua casa, quando um gato ele te adota e te escolhe, é um sinal de boa sorte na sua vida, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.